Se você realiza o seu tratamento de dentística, de prótese, de ortodontia, de implantodontia, com tanta qualidade, com tanta capacidade, né, e competência, por que não fazer a prevenção também desta forma profissional? Então nós chamamos a responsabilidade da prevenção das doenças orais para o cirurgião dentista, porque muitas vezes ele, como eu disse, relegava isso a um segundo plano, deixava que a secretária falasse com o paciente. Não é a mesma coisa, não é? Então ele começou a fazer realmente prevenção de uma forma profissional. A calibração das escovas interdentais, a utilização das escovas Unitufo para desorganização do biofilme na margem, não é, dos dentes, enfim, tudo de uma forma muito profissional. E hoje nós temos uma comunidade, não só no Brasil, mas internacional, né, que busca esse cenário da prevenção como sendo o mais importante dentro da odontologia mundial. A saúde oral, a saúde que nos compete, interfere diretamente na saúde geral de um ser humano, do nosso paciente. Assim como a saúde geral interfere na boca, assim como psicologicamente os sorrisos interferem na felicidade, na procura e na aceitação de trabalhos, e nós, dentistas, somos capazes de ajudar nisso. Oi, Yara, tudo bem? Em um ano da última vez, vamos ver como você está? Então vou repassar especialmente naqueles pontos onde você estava apresentando o sangramento como a gente viu. Força o sorriso, lembra? Encaixou, reposiciona, ó. Tenta mais curto um pouquinho e mais rápido agora. Tira o peso, mais leve. Esse é o nosso carro-chefe, Yara, esse é o padrão. A escova Ultrasoft CuraProx 5460, que é ótima, cerdas de 100 micrometros. Sentiu a densidade dela? Vamos tocar a Velvet agora para você ver? Só lembra, mantém ela em paralela. Isto. Que tal? Mais um dia se inicia no consultório do Dr. Ricardo Amore. Um lugar onde o ruído das brocas dentais deu lugar ao diálogo e à reeducação de seus pacientes. Um lugar onde se pratica a prevenção. Como a CuraProx, ela realmente decidiu fazer da forma que o profissional achava o mais importante, então, começando pela escova dental, né? A escova dental, ela continha poucas cerdas e cerdas muito duras, e usava os cremes dentais muito abrasivos como um coadjuvante para fazer a desorganização do biofilme oral. O professor Sedlmayr viu que isso não era tão eficaz, que seria muito melhor fazer uma escova dental com um grande número de cerdas. Ele foi totalmente inovador. Então, ele colocou um número muito grande de cerdas, porém, se você colocasse com a mesma dureza daquela escova de poucas cerdas, isso ia provocar um desgaste, uma abrasão muito grande na estrutura dental. Então, ele colocou cerdas ultra macias, diminuiu o diâmetro das cerdas, usou um tipo de microfibra, um material diferente que não era usado, não era utilizado no mercado. Então foi uma revolução, porque você consegue desorganizar o biofilme sem machucar e de uma forma muito eficaz. As escovas interdentais. Se você imaginar, eu já fiz esse teste, você pega uma escova interdental, pega um pedaço de pudim, não é? E você passa assim na escova, com o fio dental naquele pudim. Praticamente não tira nada. Na hora que você pega uma escova interdental e você introduz naquele pudim, você vê o que sai. Ou seja, é muito mais eficaz. Então, tudo isso, o professor Sedlmayr, ele foi pensando, e a Curabem, a CuraProx como empresa, foi pondo em prática e realmente produzindo, fabricando as suas ferramentas, né, as suas escovas, os seus produtos com esta identidade, com esta filosofia. Vamos confirmar, Yara? Verde para o canino.
Viu? A inclinação de acesso. Ó. Por quê, Yara? Tá vendo o bico de papila? Ela vem de cima para baixo. Só reposiciono, ó, sem espetar, procuro o caminho, ó, já achei, inclina, ó, ela até fica, tá vendo? Para onde você tira agora? Leve remoção direcionada para a gengiva, ó. Leve, você tem que sentir o quê? Repara, a cerda trabalhando e não metal, tá? O cuidado preventivo, ele é para toda a vida. Ele vai ter ali o seu paciente retornando ao longo de toda a vida. A questão que a gente precisa na odontologia aprofundar essa discussão é a seguinte: o que é cuidado preventivo? Primeiro, volta de quanto em quanto tempo? E isso até mesmo hoje a periodontia nos orienta. Você conseguir fazer essa individualização de risco a partir dos parâmetros periodontais também, a partir da quantidade de biofilme, a partir das condições de saúde como um todo. Então, você pode também, mesmo com os pacientes adultos, ir usando essa coisa mais lúdica, né? De dizer assim, ó, quando você chegou para mim, seu índice de placa era esse, seu índice de sangramento à sondagem era esse, as suas profundidades de sondagem. E a cada vez que o paciente vai retornando nesse cuidado preventivo, você vai entrando, é quase uma gamificação, assim, né? O quanto estará seu índice de placa hoje, seu índice de sangramento, a gente está conseguindo, né? O próprio paciente vai cada vez mais se envolvendo com esse cuidado. Não é assim, por exemplo, quando você vai fazer seu hemograma, né? Você tem ali os parâmetros, você está cuidando, quem está preocupado, né, com a sua glicemia, por exemplo, né? Você olhou sua glicemia. Você sabe ali, são as suas métricas, né? Até a American Heart Association fala isso, conheça os seus números. Então, se você sabe o seu número de glicemia, você está preocupado que aquele número ali se mantenha dentro do que é compatível com saúde. No cuidado odontológico, a gente está cheio dessas métricas. Então, se a gente escolhe abrir mão delas, como que a gente está fazendo esse monitoramento de fato dos nossos pacientes? A prevenção é a única maneira de diminuir a possibilidade de perderem os dentes, os nossos pacientes. A prevenção é fundamental na saúde geral e na saúde bucal. Eu gostaria muito que todas as instituições fossem como a Mandic, focadas não só nos tratamentos de estética, de implante, de periodontia, do que for importante para a odontologia, mas também em todas essas áreas a prevenção também estivesse presente. Em todas as áreas. Como na Mandic estão presentes em todos os cursos de pós-graduação de odontologia do Brasil, a prevenção pudesse fazer a cura. Mas quando a gente olha para a base e vê um futuro aluno buscando esse caminho da prevenção, pegando um recado, depois escrevendo para a gente que mudou o consultório dele, que instituiu um protocolo de prevenção, que finalmente fidelizou os pacientes por meio da saúde, não tem preço. Tanto o Ricardo quanto o Camilo batem muito na tecla que a prevenção tem que ser a prioridade. Isso no meu dia a dia clínico, assim, cada dia que passa a gente está mais incorporado nesse estilo de prevenção, né? E a gente consegue agregar mais valor no nosso tratamento. A gente consegue mostrar para o paciente que aquilo é diferente, que não é um estilo de prevenção comum, tradicional, é a escova e fio dental. É o tipo de escova, é uma pasta de dente diferente, que é uma pasta enzimática, sem laurilsulfato de sódio, que a Curaprox emprega, uma sonda milimetrada para a gente mensurar, né, essa escova interdental em cada espaço. Então, a gente consegue mostrar isso para o paciente e agregar valor ao nosso tratamento, porque a gente mostra valor para ele, a gente mostra um diferencial, a gente mostra que a gente pode entregar mais para ele. Natália, em função do que a gente conversou com ela, desse perfil ácido, estou preocupado com esse perfil ácido, vamos mudar a escova também. Você já ouviu falar da Velvet? A Velvet no sentido literalmente de veludo. É uma escova que tem o mesmo filamento fino da Smart, só que na cabeça grande. Então nessa cabeça nós temos 12.460 cerdas. Vamos abrir, vamos ver. Eu acho que você vai se adaptar super bem. Essa vai ser sua nova escova e a gente vai te avaliar. Vai lá, encaixa 45 graus, muda, perfeito, bolinha. Vai, sente a densidade alterar. Outra coisa, por que a gente fica tranquilo numa coisa? Limpa tão bem quanto ou até melhor. Só que a gente está entendendo com acidez
o teu esmalte é um esmalte mais vulnerável. Quem desgasta o esmalte? Ácido. Ele é tão duro, 97, 98% mineral. Entendeu? O que ele sofre? Com os ácidos da boca. E isso a gente ainda não conseguiu te equilibrar. Depois a gente vai voltar a conversar com o teu gastro, vai ver o que pode fazer. A resposta para todas as perguntas que fizemos ao longo desta série parece estar próxima. Em busca de uma visão mais ampla, o Dr. Ricardo Amori recorre a seu colega de profissão, Hugo Roberto Leugoi. Tem muita questão que eu queria conversar com você, aproveitar da sua experiência nisso também, tanto do lado de cirurgião dentista, como um empresário, um empreendedor da área da prevenção. Eu quero saber a tua visão da odontologia do futuro, os equipamentos serão os mesmos do que hoje, o que nós temos representa a sustentabilidade para daqui 10, 15, 20 anos? Qual é o papel do cirurgião dentista em 10, 15, 20 anos? Nós vamos ter muita inovação, muita inovação. Certamente por conta da inteligência artificial, Big Data, né? Quer dizer, o Big Data às vezes é mais importante até que a inteligência artificial, porque esse machine learner tem que buscar em algum lugar, né? Tem que buscar essa informação do Big Data, né? Tudo ali massificado para chegar nas suas estatísticas e dar os melhores caminhos, né? Te apontar os melhores caminhos, fazer um diagnóstico. Engenharia genética, engenharia tecidual, biomateriais, impressoras 3D. Nós temos muita tecnologia, mas algo que precisa ficar claro e muito pontuado, né? Muito ali, é que nós jamais podemos perder aquela parte humana do atendimento, a humanização. Eu acho que isso também vai crescer. A humanização e a individualização dos tratamentos, caminhando par e passo com a tecnologia, com esse avanço da tecnologia. Essa escova Hydrosonic Pro, por exemplo, né, uma escova, uma tecnologia hipermoderna, onde você consegue fazer a desorganização do biofilme oral de uma forma muito eficaz e atraumática. Cabeças que você pode trocar com diferentes formatos, um formato de uma escova unitufo, enfim, colocar cerdas mais macias ainda. Mas isso tem que caminhar juntamente com a parte da individualização dos tratamentos, com a parte da humanização. Isso nunca pode ser perdido, né? Entre o tratamento, entre esse binômio paciente-profissional. Tem que existir cada vez mais confiança no trabalho do profissional e entender que essa prevenção, ela vai ser o carro-chefe da odontologia do futuro. Outra grande inovação são os scanners, por exemplo. Esse dispositivo, chamado CuraScan, você vai poder conectar isso no seu próprio celular. Então, vai conectar no seu celular, o próprio paciente vai ter um CuraScan desse para utilizar em casa. Ele vai baixar um aplicativo, esse aplicativo é conectado com o seu profissional, com o seu cirurgião dentista, e ele vai poder em casa checar realmente se ele fez a escovação da forma adequada. Então são novas tecnologias que estão surgindo, biosensores, enfim, nós temos muita coisa tecnológica para o futuro, mas a relação paciente-profissional, ela tem que estar cada vez mais próxima, mais individualizada. Iniciativas como essa da CuraProx, de inovar através do simples, é o que faz a grande diferença, literalmente. A inovação, ela vem do simples. Ela não está só atrelada a tecnologias e avanços tecnológicos. Inovação também é mudança de ideias. E quanto mais acessível à sociedade uma ideia inovadora, mais de fato ela é efetiva. A inovação de verdade é aquela que ensina, que empodera e que transforma. E hoje nós estamos usando um jogo interativo, uma espécie de gamificação, que também é algo tecnológico para o futuro, que é o jogo Brush Hour, não é? Esse jogo Brush Hour, a gente começa a fazer
na idade escolar, a partir dos 4 anos até os 10 anos aproximadamente, 10, 11 anos de idade, e é algo muito interessante. Esse jogo, Brush Hour, nós estamos fazendo esse trabalho em escolas, com os estudantes, e é um jogo de tabuleiro. Ele remete um pouco, né, aos jogos de quando nós éramos crianças, mas basicamente no tabuleiro você vai movimentando as peças e as crianças, quando acertam as questões, são feitas perguntas, existem as respostas, e quando elas acertam as questões, elas varrem do tabuleiro as bactérias. É uma brincadeira. A intenção é que um profissional, um cirurgião dentista, ele vá até a escola, mas existe dentro da escola um professor, um mestre, que vai ser o contato, vamos dizer assim, para brincar com essas crianças. E aí, depois que tem essa parte interativa do jogo, que a criança brinca, faz as perguntas e respostas, não é? Que pode ser individual ou pode ser em grupos, aí tem a parte prática que ela vai fazer a escovação, não é? Na prática, não apenas na teoria, mas vai realizar a escovação. Os pacientes do futuro são as crianças do presente. Especialista em cuidar dos pequenos, o Dr. Paulo Bonavides, ou Tio Paulo, é mais um dos dentistas que, juntos da Curaprox, tem a prevenção como filosofia de trabalho e como caminho para a saúde plena. Você é o Paulo Bonavides, o Tio Paulo, que já foi ator, que é artista, cirurgião dentista, odontopediatra. Que representa? Quem vai com você, Paulo, nesse caminho? Odontologia reabilitadora ou odontologia preventiva? Olha, eu sou sempre do time da prevenção. Eu acho que em tudo na vida, né? Quando a gente vai pro lado da prevenção, a gente tem uma galera aí com muito menos problemas do que a gente teve já no passado, né? A odontologia já evoluiu muito. Se você fizesse, por exemplo, essa mesma pergunta quando eu era muito mais jovem, lá atrás, ainda aluno, eu ia te responder uma outra coisa. Hoje, né, professor, mestre, especialista e digital influencer, e também nessa área artística, eu acredito muito nessa parte preventiva. O dentista, por muitos e muitos anos, ele foi visto como um vilão, né? Nos filmes ele era um vilão, ele sempre usava aquela broca enorme, ele sempre era um castigo. Olha, se não escovar, vai no dentista. Porque ir ao dentista era sinônimo de arrancar dente, era sinônimo de fazer canal, era sinônimo de ouvir o barulhinho do motorzinho. E aí, com essa coisa da odontologia caminhar, graças a Deus, para frente, literalmente, a gente começa a ter uma galera com menos medo, com menos traumas, e eu acho que isso é muito benéfico para a gente. Esta escova, chamada de unitufo, o nome já diz tudo, um tufo único, ela tem uma flexibilidade menor. Por outro lado, eu acho ela a mais obediente por ser mais curtinha. Onde ela ajuda muito já, como você já está craque? Ela ajuda no contorno gengival, que é a área que mais para aquela placa que a gente viu, ou biofilme, como você sempre me escuta falar, biofilme. Então, ela é a intersecção do dente com a gengiva, onde ela vai atuar. Vamos recordar da empunhadura? Vai fazendo comigo, ó. Sua mão boa, polegar e dedo médio. Segura, Yara, de frente para você, com a sua mão que não é a boa. Deixa a sua mão boa, você é destra, né? Eu sou canhoto, ó. Então, minha mão boa está de fora, polegar e dedo médio. Ela é uma escova para margem, a gente chama escova do periodontista. Então, vamos repassar para que você acerte a utilização. Sobe e desce, mais curto, ó. Isso aí, mais curto e mais rápido um pouquinho. Sobe, isso, sentiu gengiva? Vamos trazer você de volta para 3 meses. Feito? A Natália vai te conduzir. Tchau, querida. Beijo, bom te ver, obrigado. Nós precisamos trabalhar melhor com o plástico. Essa é uma realidade que nós temos. Eu tive uma oportunidade incrível na minha vida de participar da COP29, que é um preparativo para a missão da COP30, que será em Belém. E a COP29 na área da odontologia teve uma missão de trazer como trabalhar os resíduos
da odontologia. A odontologia representa apenas 3% da quantidade de uso do mercúrio anualmente. Mas também temos que contribuir. Por isso que essa fala deve ser muito bem trabalhada com respeito. Nós temos níveis seguros ainda para o amálgama, como eu tenho na minha boca. Mas não temos mais níveis seguros para o mercúrio quando nós falamos de meio ambiente. Então, esse é um caminho. O outro é o uso do plástico. O plástico é uma realidade para tudo que a gente tem, para a roupa, para os botões, para o computador, para a câmera, para o seu óculos, para tudo que nós fazemos. Mas nós também não sabemos trabalhar corretamente com o descarte desse plástico. A minha fala para o projeto da COP29 foi apresentar, em parceria com a Curaprox, o projeto CuraCycle, que representa uma forma de coletar as embalagens de todos os produtos de higiene oral, além das próprias escovas de dente. E aí conta tubo do fio dental, o tubo do creme dental, do enxaguatório, o próprio cabo da escova interdental, os seus filamentos, as suas cerdas, para que eles sejam trabalhados e possam voltar à população como uma forma de rendimento, especialmente para os mais necessitados. Então esse projeto em parceria com a ONG Amigo da Vez, coordenado por um cirurgião dentista que eu faço questão de citar o nome aqui, que é um empresário da área, um empreendedor que vislumbrou essa parceria com a Curaprox, é o professor Dr. Maurício Querido, que enxergou uma forma de acessar a comunidade mais carente, mais necessitada. Porque os nossos componentes do tubo de escova, da escova, eles não têm ainda um polímero único e, portanto, ainda não conseguimos trabalhar hoje no conceito de totalmente reciclável. Mas nós podemos trabalhar no conceito de reutilização do plástico, permitindo um acesso ao descarte seletivo dele e, consequentemente, a produção de placas para a construção de casas populares, obras de arte que são leiloadas, arrecadando um dinheiro maior para essas obras sociais, além de armações de óculos, de caixas de correio, caixas de lixo, armários, que é uma grande dificuldade hoje em função da escassez de madeira no mundo e a necessidade ímpar de preservação das nossas florestas, das nossas árvores. Temos nesse projeto uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão, ela é distribuída para consultórios e clínicas odontológicas, e essa clínica passa a ser um ponto de coleta destes restos plásticos da higiene oral, escovas dentais, creme dental, etc. Então as pessoas voluntariamente, né, os pacientes dos consultórios, eles vão depositar as suas escovas nesta caixa, né? Então você tem um lugar para descartar. Depois essas caixas são enviadas para a Curaprox pelo cirurgião dentista, então não é um projeto tão paternalista. Aquele cirurgião dentista, ele tem que participar, ele tem que dar sua contribuição, não é? Ele tem que fazer essa logística de envio das caixas. A ONG Amigo da Vez tem um storage, ela guarda essas caixas e depois manda para um parceiro nosso, a empresa Ecofor, que transforma esse material em placas de plástico. Eles trituram todos esses restos de plástico, tritura tudo e faz placas para depois esse plástico ser reutilizado e a gente seguir aquele conceito, né, do cradle to cradle, né, do berço ao berço, para que isso não fique solto na natureza. Nós também linkamos esse projeto CuraCycle quando fazemos o brush hour nas escolas, então nós também fazemos um link e já vamos levando as crianças e mostrando para as crianças a importância do projeto CuraCycle. A forma como eu instiguei cada um de vocês, daquela forma, se você já tinha a sua resposta para uma pergunta fundamental que é: qual é a odontologia do futuro ou o futuro da odontologia, e que nós sempre estaremos buscando,
eu amarro, depois de tudo isso que a gente trabalhou, sobre os artigos que nós fomos ler, as investigações, as consultas, as entrevistas que nós fizemos, olhando para quem nesse mundo trabalha melhor com prevenção, ao mesmo tempo olhando nesse mundo para quem trabalha melhor com inovação tecnológica e com um foco, população carente. Nós temos, como população brasileira, recursos humanos. Nós representamos a maior odontologia do mundo em números, sem descartar aquela qualidade que todos os estrangeiros, quando chegam aqui no Brasil, falam. Vocês são bons, vocês até então só não estavam focados no que precisavam fazer. Pois essa é ou não é a melhor leitura que nós podemos fazer da fala do Sedlmayr 2007 e repetida 2019. Se vocês são os melhores para restaurar, por que não são os melhores para prevenir? A minha conclusão da indagação que nós fizemos é que a odontologia do futuro passa pela prevenção para cuidar diretamente da saúde do nosso paciente. Que o principal mecanismo de ação e de atitude do nosso paciente seja com técnica de escovação, com os mais diversos modelos que nós temos hoje de múltiplas cerdas, ultramacias, escovas elétricas quando necessários, cremes dentais diferentes para cada paciente. Hoje nós temos cremes dentais sem lauril, sulfato de sódio, que tanto favorece a higienização dos pacientes que têm ardência bucal, grande prevalência de afta na sua boca. Nós temos as concentrações adequadas de flúor, entre 1.000 e 1.450 ppm, agentes dessensibilizantes nos cremes dentais, escovas especiais para a margem dos dentes, escovas interdentais para os espaços interdentais, que só vão funcionar. Cada uma desse elemento na variedade de produtos só vai funcionar se nós ensinarmos o paciente e o comandarmos na prevenção, na manutenção e na preservação por meio da prevenção oral. O futuro é a prevenção. O futuro é individualizar o tratamento do nosso paciente. É a sustentabilidade com responsabilidade ambiental, social e econômica. Você concorda comigo?